Olá pessoal, como é que estamos? Olha só, nesse videozinho de hoje nós vamos terminar o que a gente começou no vídeo anterior. A gente tinha falado sobre a Baixa Idade Média, não no primeiro vídeo, fizemos um vídeo sobre a Baixa Idade Média, e vamos completar agora com a chamada crise do feudalismo, né? Que encerra aí esse período da Baixa Idade Média e faz aí a transição entre a Idade Média e a Idade moderna, certo? Bom, o que a gente chama de crise do feudalismo, né, é exatamente um processo de aceleração da degradação, vamos dizer assim, da sociedade feudal, né, que já vinha acontecendo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte: a gente tem um processo decisivo, né, em termos de superação do feudalismo, da estrutura feudal, que é o que a gente chama de revolução comercial, né? A revolução comercial, ela altera as relações, tudo aquilo que a gente já trabalhou, né? Surge a burguesia, a gente tem a retomada da vida urbana, novas relações sociais, novas relações econômicas, novas necessidades, remonetarização da Europa, tudo aquilo que a gente já trabalhou. Bom, a burguesia precisa se expandir, ela quer se expandir cada vez mais, e o feudalismo é bastante nocivo, né, a esse processo de expansão da burguesia. Por quê? É um poder descentralizado, um poder regionalizado, né, que obriga a burguesia a ter um custo muito alto de produção e de comercialização, né, na medida em que você vai de feudo em feudo, de feira em feira, né, você vai pagando impostos, direitos de passagem é um dos maiores problemas que a burguesia desse período enfrentava, né? O que é o direito de passagem? É um imposto que você paga quando você cruza de um feudo para o outro, né? Isso é um problema sério, encarece muito o comércio, né? É uma das questões, certo? Bom, a presença de várias moedas em alguns lugares da Europa, a feudalização era tão intensa e tão decisiva, né, que muitos senhores, grandes senhores feudais, né, grandes nobres, né, duques, condes, etc. e tal, cunhavam sua própria moeda, né, que circulava dentro do seu próprio território. E isso acabava determinando que num único reino europeu você tinha a presença de várias moedas, né? Cada nobre imprimia a sua própria, cada senhor feudal imprimia a sua própria lei, né, ao seu território. Então eram muitas moedas, muito exército particular, exércitos regionais a serviço dos senhores feudais, as leis, né, elas eram diferentes de um lugar para o outro. Ou seja, tudo isso trazia um encarecimento muito grande, tá? E uma insegurança, né, para o comerciante, para o burguês, de uma maneira muito intensa, certo? E evidentemente que todo mundo ansiava por uma mudança política, um reordenamento, né, nesse mundo. A palavra principal, a palavra de ordem, né, especialmente por parte da burguesia, era a unificação. A unificação era fundamental. Unificação territorial, reserva de mercado, que significa unificação territorial, uma única moeda circulando num único território, um poder central, né, uma unificação também de impostos, de moedas. Ou seja, a unificação era a palavra-chave para a burguesia, certo? Então ela lutava e ansiava por esse processo de superação da nobreza feudal, da nobreza regional, do poder dividido, e pela unificação do poder. Essa é a ideia, certo? E a ordem feudal já vinha sendo, né, solapada pelo crescimento do comércio e coisa e tal. E aí a gente tem dois episódios que aceleram esse processo, tá? Que são, respectivamente, as Cruzadas e a Peste Negra. Bom, por que as Cruzadas de alguma forma contribuem para acelerar a crise do feudalismo e a superação do mesmo, né? Por uma outra ordem, né? Bom, as Cruzadas são expedições militares, né, realizadas pela nobreza europeia em direção à chamada Terra Santa, né, ou seja, a região onde viveu o Cristo. O objetivo inicial e fundamental das cruzadas, a palavra cruzada, o que é uma cruzada? Uma cruzada é uma reunião de pessoas em torno de uma causa. Né? Qual é a causa? A retomada da Terra Santa. Essa é a causa da nobreza, certo? Isso foi uma ideia que partiu da Igreja Católica, né? E era uma forma de revalorização da nobreza. A nobreza feudal estava bastante desgastada, né?
Quer dizer, o renascimento comercial, ele deixou no esquecimento, né, o antigo papel da nobreza. Lá na alta Idade Média, né, a nobreza era importantíssima, as pessoas valorizavam a nobreza, né? O nobre é aquele cidadão que defendia a vida das pessoas, que defendia o território, né? Quando havia uma invasão, né, todo mundo corria para a fortaleza do senhor feudal e ali se protegia e coisa e tal, tá? Esse papel da nobreza, ele foi se desgastando, ele foi se perdendo, né? E para a grande maioria da população da Europa desse período, da Baixa Idade Média, a nobreza é aquele cidadão que é proprietário não é exatamente a palavra, né? Que toma conta daquela terra, que é o responsável, o administrador daquela terra, e é o cara que vive lá enchendo a paciência e pentelhando, cobrando impostos, né? É o carinha que vai fazer uma guerrinha contra o outro nobre inimigo e vai lá e cobrar impostos para poder comprar, né, montar o seu exército particular. É o cara que vai fazer torneios, né? Porque ele está desocupado, não tem mais muitas invasões, né? E ele então faz torneios militares, aquele negócio já viu em filminho, né? Tá certo? E cobra taxas da burguesia, ou seja, é aquele cara que está o tempo todo enchendo a paciência, cobrando impostos, tornando a vida das pessoas mais cara, né? E então a ideia da Igreja Católica era basicamente reavivar a importância e o papel social da nobreza. Nossa, como eles são importantes, né? Eles agora estão envolvidos não somente no combate a vikings e a invasões, mas agora estão envolvidos numa grande causa, a causa cristã, né? A proteção do cristianismo ocidental. Vamos lá para a Terra Santa, é isso? Lugar onde viveu o Cristo, para retomar essa terra que está tomada e dominada pelos infiéis muçulmanos, né? Uma cruzada, uma causa, certo? Então a nobreza europeia se mete aí, vão se transformar em monges guerreiros, né? As ordens religiosas, templários, hospitalários, aquela coisa toda, né? Os monges guerreiros, é um negócio muito interessante essa ideia de guerra santa, não é, gente? A humanidade é capaz de todo tipo de estupidez, na verdade, desculpa aí a palavra estupidez, é forte, né? Todo tipo de idiotice, né? E acoberta isso tudo com coisas lindas, guerra santa. Fofo isso, né? Deus diz, não matarás, certo? Agora, você pode, desde que seja em nome de Deus. Guerra santa. Eu não consigo muito bem compreender esse conceito, não. Isso para mim faz parte aí das idiosincrasias, né? Bom, então olha só. Guerra Santa, tá? Tal da cruzada. Aí os caras vão para lá se matar alegremente, não é isso? Os nobres guerreiros cristãos contra os guerreiros muçulmanos. É uma tragédia, né? Todo tipo de barbaridade, né? Os cristãos fizeram barbaridades com os muçulmanos vice-versa, né? Então, é um negócio, uma mixórdia, tal de cruzada. Não tem muita coisa que salva ali não, certo? A não ser para quem gosta de batalhas, de combates e coisa e tal, certo? O que é importante para a gente é o seguinte: enquanto os nobres monges guerreiros europeus se matavam alegremente, né, a burguesia fazia comércio. A burguesia, né, ela vai arrendar barcos que vão fazer a travessia desses cruzados, certo? Eles estão retomando progressivamente cada vez mais o Mediterrâneo, né, que tinha ficado distante da Europa durante muito tempo. A Europa, os árabes, né, haviam dominado durante muito tempo o Mediterrâneo, os árabes e o Império Bizantino. Agora a Europa Ocidental vai progressivamente retomando o controle do mar Mediterrâneo, né, e vai até o Oriente, onde estão as boas e velhas rotas comerciais do Oriente, né? E a burguesia europeia entra em contato de novo com essas grandes rotas comerciais, né? Produtos raros e caros, por serem raros, né? Produtos especiais. Por que especiais? Raros e caros, né? Produtos que você pode comprar por um preço no Oriente e revender por N vezes mais no Ocidente, certo? Produtos raros e caros no Ocidente europeu, certo? Exemplo: canela, pimenta do reino, né? Seda, né? Uma imensa rota comercial, né, que foi retomada. Os romanos montaram essa rota comercial, a famosa Rota da Seda,
das maiores rotas de comércio do mundo, né? Os europeus, nesse período, na Baixa Idade Média, vão retomar essa imensa rota comercial que saía do Oriente até a China, né, para trazer esse importante produto, a seda, raríssimo e, portanto, caríssimo aqui no Ocidente, né? Então, as cruzadas, cujo objetivo era revalorizar o papel da nobreza, acabaram estimulando ainda mais o crescimento do comércio na Europa Ocidental e, por via de consequência, o crescimento da burguesia, né? Ou seja, as demandas, os objetivos, os interesses da burguesia estavam cada vez mais em moda, né? na tona, certo? Das circunstâncias e das situações europeias. Bom, outra coisa importante de você considerar é que as cruzadas empobreceram muitos nobres. Muitos nobres que esperavam enriquecer com as cruzadas, ou seja, vou pegar as minhas economias, né, vou montar um exército aqui, um pequeno exército, vou lá para o Oriente, onde, né, riquezas abundam, certo? E vou ficar riquíssimo saqueando, né, o Oriente, repleto de ouro, prata e pedras preciosas, certo? E volto ainda mais rico, volto rico para a Europa, certo? Só que foram derrotados, né? Os ocidentais conseguem controlar setores, partes, né, da Terra Santa durante algum tempo, inclusive Jerusalém, certo? Mas depois perdem os chamados estados cristãos do Oriente. Então, muitos nobres voltam completamente empobrecidos, né? O que enfraquece ainda mais a nobreza, certo? Então a nobreza volta desmoralizada, porque ela não conseguiu, né, cumprir o seu papel de ser, de resolver a causa cristã no Oriente, é isso? Não conseguiu cumprir esse papel, volta empobrecida, né? E, portanto, com a sua situação social ainda mais complicada. E, de quebra, certo? Os cruzados trazem uma pandemia. Estamos num momento bastante adequado para falar em pandemias, na verdade, tá? Que é a peste negra, né? A peste negra, ela vai ser disseminada na Europa pelos cruzados, principalmente, né? Pessoas que vinham do Oriente, né, e traziam a peste começa ali na região do Mar Negro, por ali, segundo os especialistas no assunto, né? E vem para a Europa, né? Os portos da Europa, por onde chegavam os cruzados, né? Tá certo? O pessoal que vinha das cruzadas, em ondas sucessivas. Tem um mapinha que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, né? Em ondas sucessivas, a peste negra, ou peste bubônica, se você preferir, se espalha pela Europa, numa velocidade impressionante, tá? Até hoje, médicos especialistas, né, em história da medicina estudam a peste negra. Sim, meu amigo. Você que está preocupado com Covid-19 e acha que os caras têm que resolver isso de repente, você que é um adepto, né, dos milagres do tipo cloroquina e, né, cloroquina, que é porcaria, certo? Não, porcaria não, é um remédio excelente para o que ela é indicado, né? Você que é adepto de soluções milagrosas, os caras até hoje estão estudando a peste negra, até hoje. Repetir para você, os caras até hoje estão estudando a peste negra, até hoje, certo? Então, devagar com a dor, viu, filho, porque o santo é de barro, tá? Então, os caras estão estudando até hoje a peste negra, por exemplo, estudam formas, né, que a peste encontrou para acelerar o seu processo de transmissão. Isso foi um mistério durante muitos séculos para os especialistas, para os historiadores médicos da medicina e coisa e tal. Como é que a peste negra se espalhou tão rápido? Hoje, por exemplo, descobriram que o vetor da doença, né, passou a ser transmitido por outras espécies de pulga, né, e suspeita-se inclusive até por alguns tipos de mosquito, sugadores de sangue, coisa e tal, né? Então não foram só as pulgas de ratos que transmitiram a peste negra, outras pulgas domésticas, né, passaram a transmitir, o que acelerou o processo de disseminação da peste, além do contato da transmissão humana, evidentemente, né? Muitas pessoas que fugiam da peste acabavam levando a peste para outros lugares, né? A peste é altamente contagiosa e mortal, né? Muito mortal, principalmente provocada pela baixa higiene, pela higiene extremamente deficiente desse período da história, né? E, portanto, pulgas e coisa e tal. Bom, aí olha só, a peste negra provocou uma crise social imensa. Primeiro, provocou a diminuição do número de trabalhadores, 1/3 da Europa morreu
com a peste negra, né? E, portanto, quem estava vivo vai ter uma carga de trabalho ainda maior, portanto, a sensação de injustiça social é ainda maior, ela já era grande, agora é ainda maior, né? Há uma decepção com a nobreza, tá certo? Que estava ali o tempo todo cobrando, né? Exigindo mais trabalho do pessoal, tá? Uma decepção com a igreja, que não foi capaz, né, de proteger o povo, né? De trazer a compreensão de Deus, né, para o que estava acontecendo e proteger as pessoas. Há uma decepção também com a igreja, né? Revoltas camponesas vão acontecer por toda a Europa, né? Então, essa crise social provocada pela peste negra, né? E a aceleração do crescimento do comércio, as necessidades relacionadas ao comércio, né? Elas aceleram o processo de transição do feudalismo para a Idade Moderna, né? A superação do modelo feudal por um modelo centralizado, o fim da nobreza regional, que agora se encolhe em torno de uma nobreza cortesã, ou seja, uma nobreza poderosa regional que controla grandes porções de terra, né, para uma nobreza agora encolhida em torno do rei, que trabalha na corte do rei, ministros de estados, comandantes de exército, certo? A nobreza se reinventou, a nobreza tem uma frase belíssima de um historiador sobre isso, né? Ela cede poder para permanecer no poder, certo? A nobreza deixa de ser aquela nobreza regional poderosíssima dos senhores feudais, tá? Mas continua no poder. Tá? Então o próximo modelo que a gente vai ver, que é o modelo absolutista, é um modelo de transição, né? Porque ele não supera completamente o modelo feudal, ou seja, a nobreza continua sendo a classe dominante, o grupo dominante, né? As pessoas no poder, assim como na Idade Média. E o princípio do exercício do poder também, né? A teoria, a doutrina do direito divino dos reis, né? A ideia de que o poder e o rei exerce o poder em nome de Deus é criada na Idade Média e permanece aqui na Idade Moderna, certo? Então o Estado absolutista é, na verdade, um estado de transição, né? Ele ainda carrega informações, né, e estruturas medievais, né? Ele ainda conserva a nobreza como grupo dominante, ele ainda carrega a ideia da justificativa do princípio divino do poder, certo? Tá? Então ele é, como a gente chama, um estado de transição entre o feudalismo agrário, certo? E o capitalismo na outra ponta, as democracias liberais e o capitalismo na outra ponta, certo? No meio do caminho, entre uma e outra coisa, dessa transição feudal capitalista, que é o nome que a gente dá para isso, a gente tem o absolutismo e o mercantilismo, né? Que são estruturas de transição entre uma coisa e outra. Beleza? Tá? Nosso objetivo agora, nessa área, é trabalhar com absolutismo e mercantilismo, certo? Mas no meu próximo videozinho, para o pessoal que gosta, né? Deve ter uns 3 aí ou 4, tá? Vai ser sobre o processo de independência do Brasil, certo? Vamos trabalhar com Dom João VI, período joanino, beleza? Nosso próximo vídeo. Abração, gente. Tchau, tchau.